Meus caros, em continuidade aos vídeos anteriores, partimos agora às considerações sobre os chamados princípios sociais. O Código Civil de 2002, num avanço no que diz respeito à matéria até então existente, somou aos princípios clássicos da força obrigatória, da autonomia voluntária e da relatividade, os princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva. O primeiro previsto no artigo 421 do Código Civil, o segundo estabelecido no artigo 422. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo sobre os princípios clássicos, eu vou conversar com os senhores acerca do princípio da boa-fé objetiva. Vale frisar, desde logo, que sob o meu ponto de vista, a boa-fé objetiva é o principal assunto de todo o curso de Direito dos Contratos, na medida em que, a partir da exposição realizada, vocês vão ter a dimensão da envergadura, da importância desse princípio à consideração jurídica sobre o tema contratos. O primeiro raciocínio que eu faço sobre a boa-fé objetiva, que também pode ser chamado de princípio de boa-fé, é o entendimento de que se trata de um padrão de comportamento ético, um estándar jurídico, um estándar de comportamento que é esperado de todo e qualquer sujeito numa relação contratual. Então, quando dois sujeitos ou mais realizam um contrato, esse contrato, ele, como negócio jurídico, traz as obrigações existentes para um e para outro contratante. No entanto, para além daquilo que está previsto na relação contratual, espera-se desses sujeitos vide um padrão de comportamento ético, um comportamento probo, um comportamento adequado, sob o ponto de vista coletivo, aquilo que seria esperado de dois sujeitos numa relação contratual. Essa ideia, então, que é trazida no princípio da boa-fé ou na boa-fé objetiva, um entendimento em que todos os contratantes, em qualquer que seja o contrato, têm que seguir um padrão de comportamento ético. Esse princípio é importante porque aquilo que é ético não é trazido pela legislação. Então não é o Código Civil ou até a própria Constituição Federal que trazem de maneira explícita qual é o comportamento probo esperado de dois sujeitos contratantes. E sim algo que é visto dentro de um determinado contexto social, no âmbito de uma coletividade, a partir dos costumes, a partir do entendimento daquilo que é correto. E repito, mais do que aquilo que está escrito no contrato, as partes terão assim que seguir esse princípio da boa-fé, esse padrão de comportamento correto. É a ideia de você aplicar ou conferir àquilo que é tão somente ético, ou seja, uma moral coletiva, uma eficácia jurídica. Você poder exigir de um sujeito contratante um comportamento ético, ainda que explicitamente não esteja previsto na lei ou explicitamente não esteja previsto no próprio contrato. Essa boa-fé objetiva, que se trata de uma cláusula geral dos contratos, por ser princípio, por ser cláusula geral, se aplica a todas as relações contratuais, independentemente de sua natureza, independentemente de seu objeto. Em realidade, quando eu faço uma análise histórica, o primeiro momento em que se falava de bona fides no sentido de boa-fé, foi mesmo em Roma. Só que tinha um conceito diferente desse entendimento que eu passei para os senhores. Bona fides em Roma dizia respeito a você cumprir as obrigações assumidas. Então, trazia-se uma obrigação principal num determinado contrato e agia com boa-fé aquele que cumpria estritamente aquilo que fora previsto ou prometido à outra parte contratante. Não que hoje o cumprimento da obrigação não tenha respaldo na própria boa-fé. Porém, nós temos um princípio, um entendimento um pouquinho mais próximo do direito alemão, porque já o Código de 1896 alemão trouxe a ideia de que os sujeitos são obrigados a guardar
os deveres de lealdade e confiança nas relações contratuais. Ou seja, entende-se então essa lealdade, entendeu-se essa lealdade, essa confiança, como um padrão de comportamento correto, aquilo que se espera da boa-fé dos sujeitos contratantes. No entanto, quando eu falo de boa-fé, princípio da boa-fé e boa-fé objetiva, eu tenho que fixar que existe uma outra dimensão, um outro aspecto da boa-fé que se chama boa-fé subjetiva. E aqui não está em consideração. Enquanto boa-fé objetiva, princípio da boa-fé, é, portanto, um padrão de comportamento ético visto do aspecto, do ponto de vista social, coletivo, a boa-fé subjetiva diz respeito ao ânimos do sujeito em sua mente. Então, uma pessoa que em seu íntimo, na sua mente, na sua reserva mental, acha que está agindo corretamente, age com boa-fé, mas boa-fé no seu íntimo, boa-fé subjetiva. Já a boa-fé objetiva independe daquilo que se passa pela cabeça do sujeito, independe de seu íntimo, da verificação de sua vontade. A boa-fé objetiva é verificada externamente perante o comportamento apresentado pelo sujeito quando de uma relação contratual. Não que a boa-fé subjetiva não seja importante ao direito, ou mais especificamente até ao próprio direito civil. Há situações, por exemplo, no artigo 1214 do Código Civil, quando nós falamos da posse de boa-fé. Quando falamos da posse de boa-fé, está se falando do âmago do sujeito, do íntimo do sujeito que tem a posse achando que está de boa-fé. Essa boa-fé subjetiva, ela não tem tanta relevância para o direito contratual, porque quando eu pego o artigo 422, não importa o que se passa pela cabeça do sujeito, até por conta do artigo 110 do Código Civil, e sim como ele se comporta durante a relação contratual. Essa é a boa-fé objetiva, que é um princípio. Tanto que nós chegamos a fazer essa consideração que a boa-fé subjetiva é uma regra. Uma regra no sentido de que você verifica ou tem ou não tem, é 8 ou 80, está ou não está imbuído na sua mentalidade do melhor sentimento. Já boa-fé objetiva é princípio, na medida em que tem contornos mais amplos, é um valor social, ganha então o seu conteúdo quando aplicado em um determinado caso concreto. Até porque a boa-fé objetiva numa compra e venda de um veículo, por exemplo, é diferente da boa-fé objetiva esperada, por exemplo, num contrato de seguro ou num contrato de plano de saúde, entre todos os outros exemplos possíveis. Então, boa-fé objetiva com um padrão de comportamento ético, um estándar jurídico que é visto a partir da coletividade, a partir do caso concreto, aquilo que se espera de determinado sujeito. É agir de maneira ética. O curioso e o importante dessa ideia da boa-fé objetiva e do padrão de comportamento ético é que a partir do momento em que alguém fere a boa-fé objetiva, fere esse padrão de comportamento ético, ele está nada mais, nada menos do que inadimplindo o contrato. Então, eu tenho os deveres jurídicos principais de dar, fazer ou não fazer, que estão explícitos numa relação contratual, que caso haja descumprimento, haverá então autorização para o cumprimento forçado ou até a própria resolução do contrato. Já quando eu falo da quebra da boa-fé objetiva, eu falo de algo implícito, mas que também acarreta inadimplemento do contrato. Então, é possível, inclusive, que diante da quebra da boa-fé objetiva exista a aplicação do artigo 475, eventualmente a resolução de um contrato, até o pedido de perdas e danos. Prosseguindo, quando você pega o artigo 422 do Código Civil, diz a legislação que as partes têm que guardar a boa-fé objetiva na execução e na conclusão do contrato. Quando a legislação fala em execução e conclusão do contrato, fala-se esse padrão de comportamento ético durante o contrato, na execução do contrato, e na conclusão, ou seja, inclusive após o contrato, as partes têm que ter um padrão de comportamento ético. Só que se esqueceu o legislador, embora esteja no comando do artigo 422, que antes mesmo
do consenso que forma esse negócio jurídico, o contrato, já é necessário que as partes guardem esse padrão de comportamento ético. Então, inclusive o artigo 422 deveria ser alterado para antes, que é a fase pré-contratual, durante, que é a fase contratual, que a legislação chama de execução, e depois do contrato, que é a fase pós-contratual, que a lei chama de conclusão do contrato. É preciso então guardar esse padrão de comportamento ético sob pena de inadimplemento das obrigações. A boa-fé objetiva, a partir do momento em que nós verticalizamos então o nosso entendimento, é esse comportamento adequado sob o ponto de vista coletivo, e ele gera três funções da boa-fé objetiva. A primeira função, talvez a mais importante e a mais relevante, que vai ao encontro do que estamos falando. A primeira função da boa-fé objetiva é criar deveres jurídicos anexos, chamados também de deveres laterais ou deveres de conduta. Esses deveres laterais, esses deveres de conduta, esses deveres anexos, então são certas obrigações que surgem a todos os contratantes a partir desse padrão de comportamento ético, que não precisa estar explícito no contrato. Nesse raciocínio eu não tenho um rol taxativo. Veja, a partir do conceito que a boa-fé objetiva ela ganha sua concretude, seu conteúdo do caso concreto, numa determinada relação contratual, esperar-se-á certas condutas, certas medidas, certos atos dos sujeitos contratantes. Por isso, não posso fixar um rol taxativo, exaustivo de condutas de deveres laterais. Mas existem alguns que eu poderia exemplificar que de um jeito ou de outro se aplicam a grande parte dos contratos. Por exemplo, o dever de probidade, um dever lateral de conduta de probidade, que nada mais é do que você cumprir as obrigações assumidas, você enunciar a verdade quando das suas manifestações no contrato, também você garantir a lisura no tratamento com o seu parceiro contratual, um dever de urbanidade, por assim dizer. Esse é um dever de probidade. Um segundo dever jurídico anexo é o dever de assistência. Então, tenho a figura do devedor e do credor, e quem tem o débito na relação jurídica obrigacional é o devedor, ele que tem, então, que satisfazer a pretensão prometida ao credor. No entanto, o credor ele tem que assistir no sentido de colaborar, ou pelo menos não prejudicar ou dificultar o cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor. Eu já passei exemplos nesse sentido aos alunos, de que por vezes o credor ele faz uma promessa permitindo que o devedor cumprisse a obrigação em determinado sentido, diferente até do que está escrito no contrato previsto expressamente. Mas depois, embora o credor tenha permitido um determinado comportamento diverso, por sua liberalidade, ele volta atrás e diz que não deu autorização para o cumprimento de uma medida, ou seja, ele falta com esse dever de assistência, de colaboração no cumprimento das obrigações. Dois outros deveres laterais de conduta que ficam muito claros. O dever de compartilhamento de informações, talvez o mais relevante, antes e durante e até depois do cumprimento de um contrato. O compartilhamento de informações significa que as partes são obrigadas, ainda que de maneira implícita, a transferir, a compartilhar com o outro contratante todas aquelas informações que são necessárias e essenciais à realização do negócio jurídico. Pense na compra e venda de um imóvel. O vendedor tem a obrigação ética de compartilhar com o potencial comprador todas as informações suficientes e necessárias sobre o imóvel, no que diz respeito, por exemplo, ao risco de alagamentos, por exemplo, no que diz respeito a barulhos que tem na localidade, ou ainda dificuldades ou proibições quanto a edificações num determinado imóvel. Ainda que não esteja escrito na legislação ou no próprio contrato o dever de compartilhar informações, espera-se que do ponto de vista de um standard, de um padrão de comportamento ético, haja esse compartilhamento. Professor, e caso alguém falte com o compartilhamento de informações, tenha omitido, inclusive dolosamente, quebra a boa-fé objetiva. E qual é a consequência da quebra da boa-fé objetiva? O inadimplemento da obrigação. A resolução do contrato, se for o caso, obrigação específica,
e sempre acompanhado de perdas e danos, como nós já comentamos. O quarto e último dever anexo, lembre-se, não é exaustivo, não é taxativo, é exemplificativo aqui, o dever de sigilo. Por vezes, numa fase pré-contratual, ou durante o contrato, ou pós o contrato, as partes elas obtêm informações que vêm da intimidade do parceiro contratual. Por exemplo, no que diz respeito à renda ou condições de saúde. Ainda que não haja proibição de compartilhamento dessas informações, espera-se que as partes sim mantenham o sigilo quanto aos dados obtidos por meio de um contrato, ainda que não esteja escrito, porque isso é ético, isso é o que se espera de todo e qualquer contratante, sob pena de inadimplemento das obrigações assumidas. Então, esse comportamento probo, essa assistência, esse compartilhamento de informações, esse sigilo, são deveres que advêm da boa-fé objetiva e compõem o núcleo essencial do direito contratual. A segunda função da boa-fé objetiva diz respeito àquilo que a doutrina pode chamar, não necessariamente um nome diferente, mas chama-se de colmatação. Colmatação é preenchimento de lacunas. A ausência de racionalidade, a ausência de inteligência suficiente a todo ser humano para realizar um contrato completo pode fazer com que numa relação negocial existam certas lacunas, certas falhas de informação que por vezes pode surgir uma divergência entre os sujeitos contratantes. Imagine quanto à qualidade de um objeto, quanto a tempo, quanto a certas obrigações, quanto a certas condutas esperadas pelos sujeitos, não existe uma previsão expressa num determinado instrumento contratual, nem mesmo na lei. Diante disso, quando se coloca a apreciação de um órgão julgador, esse órgão julgador, para preencher lacunas, para dizer se um sujeito deve ou não deve ter um determinado comportamento, faz-se a seguinte pergunta: qual é o comportamento correto? O que é adequado? O que seria eticamente esperado nessa espécie de negociação? O sujeito, o contratante, deveria ter tal comportamento ou não deveria ter? Isso foi apresentado como possível, não foi apresentado possível? Veja que são certas perguntas sobre o que seria correto do ponto de vista ético. E a partir do momento que se encontra essa resposta, pode o juiz de direito integrar esse comando numa lacuna contratual, e isso vem a ser a colmatação, de modo a você impor deveres que não necessariamente encontrar respostas que não necessariamente estão previstas no contrato. Então, a segunda função é o preenchimento de lacunas. A terceira função da boa-fé objetiva, muito importante, é aquilo que a doutrina, ou parte da doutrina, chama de limitação ao exercício de direitos subjetivos. Quando você tem um contrato, eu tenho a força obrigatória desses contratos, que surgem a partir da autonomia da vontade. Então, cria-se lei entre as partes e deve ser cumprido como se norma imperativa o fosse. Porém, nós temos, a partir de um contexto social e de uma realidade fática, certas situações em que a um sujeito são impostas obrigações excessivamente onerosas. Veja, há situações em que, num determinado contexto, são apresentadas ou são impostas a um sujeito contratual obrigações excessivamente onerosas. Só que quando eu falo de um contexto, eu digo que há entre dois sujeitos contratantes uma disparidade, que pode ser uma disparidade informacional, no que diz respeito às informações sobre o negócio, uma disparidade técnica, quanto ao conhecimento técnico, expertise sobre um determinado assunto, uma assimetria econômica, e quaisquer uma dessas assimetrias autorizam ou permitem, naquele caso concreto, que esse sujeito que está no nível acima imponha a esse sujeito que está no nível abaixo uma obrigação excessivamente onerosa, sem que esse sujeito que está embaixo tenha a possibilidade de modificar essa obrigação. Grande exemplo que era latente, por exemplo, em contratos de compromissos de compra e venda de imóvel, imóveis que seriam construídos, imóveis, portanto, comprados na planta, permitia-se então o desfazimento do contrato por vontade do comprador a qualquer tempo antes da fixação da conclusão do contrato de compra e venda,
desde que fosse então devolvido o imóvel à incorporadora ou à construtora e mais o pagamento de uma multa. Aí alguns contratos colocava lá uma multa de 90% sobre o valor pago, 80% sobre o valor pago, 100% sobre o valor pago. E o comprador não tinha a possibilidade de modificar essa cláusula. Então entende-se sob um contexto ético, veja, não está escrito expressamente que isso é, de certa forma, é excessivamente oneroso, mas de um ponto de vista ético pode-se entender sob o ponto de vista da coletividade que essa obrigação imposta ela era excessivamente onerosa, mas só isso não é o suficiente. Ela foi imposta por uma situação de disparidade entre os sujeitos e a boa-fé objetiva tem, portanto, a aptidão, a possibilidade de autorizar ao Poder Judiciário que modifique a obrigação desse contrato, de ponto a trazer um equilíbrio entre os sujeitos. Tanto é assim que dessa limitação ao exercício de direitos subjetivos é que vem um outro princípio, ou um subprincípio, que é entendido como equiparação material. Equiparação material no sentido de que essa disparidade material que existe entre os sujeitos justificou então a atribuição de uma obrigação muito onerosa à parte mais frágil e vem então e busca se equiparar, porque é correto, é esperado, é ético que não se use então dessa vantagem para impor obrigações excessivamente onerosas. Essa terceira função é muito poderosa, uma ferramenta importante, mas que tem que ser utilizada com parcimônia. Vide, por exemplo, em contratos empresariais. Em contratos empresariais, em que eu tenho um empresário e outro empresário, não existe uma situação de disparidade, ou pelo menos presume-se que não existe uma situação de disparidade, e ainda que eu tenha uma obrigação onerosa um dos sujeitos, é por sua livre manifestação de vontade. Mas posteriormente mudei de ideia. O problema é seu, porque nós temos então a manifestação de vontade e obrigações têm que ser cumpridas. No entanto, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado quando há uma completa simetria entre os sujeitos. Então, acerca da boa-fé objetiva, esse é o núcleo do raciocínio que se aplica a toda e qualquer relação contratual. Veja esse vídeo 3 vezes se for necessário e leia a doutrina, porque com toda certeza um dos conteúdos mais importantes do direito dos contratos. Observação: esse vídeo vai ter uma complementação em seguida, na medida em que eu tenho a chamada função reativa da boa-fé ou os subprincípios da boa-fé objetiva, que serão objeto, portanto, do próximo vídeo. Até lá!